diversas vezes eu fazendo libertação, e às vezes a gente não tinha êxito do inimigo sair logo. Então muitas vezes a gente pega e fala assim para o inimigo: ó, fica do lado, eu quero falar com a pessoa. E aí a gente chamava a pessoa ela voltava à consciência, e a gente explicava a situação para ela, né? Que se ela não aceitasse Jesus, se ela não confessasse Jesus, e renunciasse toda a velha vida dela, ela não podia ficar liberta. Até então o inimigo resistia. Aí a gente evangelizava a pessoa orava com a gente, aceitava Jesus. A gente falava assim: agora inimigo pode voltar. E o inimigo voltava, a gente não precisava nem expulsar, nós falava assim só para ele: e agora? Ele falava: agora eu tenho que ir embora. Vocês estão entendendo? Então preste bem atenção. Quando você se declara que é de Cristo, e você toma um posicionamento em Jesus, o inimigo ele tem que sair. É lógico que você precisa mandar ele embora, você precisa sempre estar mandando, mas ele te obedece mais por causa do seu posicionamento no Senhor. A Bíblia ela diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Depois todo mundo e todas as obras das trevas, elas vão trabalhar para que você renuncie Jesus. E aí você não vai precisar confessar que você está renunciando. O inimigo ele vai usar pessoas e circunstâncias para que você tenha a atitude, que a tua atitude declara que você está desaliançado com Jesus. Muitas vezes nós confundimos tudo. A nossa vida não é uma religião, um livro de regra para acertar, senão Deus vai castigar ou o diabo vai te pegar. Não é, querido, é que o inimigo, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E para nós termos vida em abundância, o inimigo tem que sair. Então todo o nosso posicionamento, ele é uma declaração que nós estamos sujeitando a Deus. E toda vez que nós renunciamos ou expulsamos ou rejeitamos de fazer algo errado que pode dar lugar ao diabo, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então tudo que você faz para não dar lugar ao diabo, você está resistindo ao diabo. E a Bíblia diz que é para nós se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Por que resistir? Vão acontecer coisas na tua vida que é difícil de você resistir. Então nós temos que fazer escolha. E muitas vezes nós justificamos o lugar que nós damos pelo diabo porque nós estamos certo. Jesus diz: para com esse negócio de dar certo. Se sujeite a Deus e resista ao diabo. Por exemplo, alguém vem e me faz um mal e eu não perdoo, né? Você deve perdoar, você deve largar para lá, esquecer, né? Aí não é porque você está certa fazendo isso, é porque a Bíblia diz, querido, que você tem que viver assim, senão você está jogando o jogo do diabo, e no jogo do diabo você vai perder. Agora, se você perdoar, e coisa, você vai estar entrando no jogo de Deus, né? E no jogo de Deus nós somos mais que vencedores. Amém? Então muitas vezes um conselho que a gente dá para a pessoa não é porque é o certo, não é porque é o melhor, não é porque ela sendo assim, ela vai estar bem com Deus. Não, querido, a gente dá um conselho por quê? Porque a pessoa tem que estar no time de Deus, né? E às vezes você buscar uma vingança, às vezes você ficar cobrando demais uma pessoa, sendo que esquecer é melhor. Às vezes querer consertar algo que o outro não quer, né? Larga para lá, querido. Vai buscar Jesus. Vai buscar Jesus. Não é que Jesus não está mandando você fazer algo, deixar o que é certo. Não, é que Jesus está falando o seguinte: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus, ele está falando para você, querido, que se você tentar salvar uma situação ao qual você vai ficar, né, sendo penalizado,
ele está falando que aquilo é jogar o jogo do diabo. Ele está falando, vem para mim, ó, vem para mim que eu tenho tudo para você. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Então, quando você sai da tua casa e vem para a igreja, é muito importante isso. Porque tuas atitudes estão falando assim, ó, eu sou de Cristo. E se o diabo agora, se você vai encarar qualquer situação, você pode falar assim, diabo, pode puxar o carro. Ele vai falar assim, eu não vou. Você vai falar, você vai sim. Porque eu tenho, a minha boca confessa Jesus como Senhor e Salvador, e eu fui na igreja por causa de Jesus, eu não fui lá por causa do pastor. Eu não fui por causa da minha situação, eu fui por causa de Jesus, o meu Senhor. Outro diabo vem, querido, querer te dar um prejuízo em alguma coisa. Você venceu ele quando você teve oportunidade. Vamos dar um exemplo. O tranca-rua vem te encher as paciências. Você fala assim, tranca-rua, aqui não. Você não vai me dar prejuízo. Teve um dia que eu cheguei em casa, deu um problema no ventilador, daqui a pouco deu um problema em outra coisa, deu problema em outra máquina. Eu falei, a primeira vez tudo bem, pode ser um acidente. A segunda vez, pode até ser, mas na terceira eu falei, eu sei que é você, capeta. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai puxar o carro, eu sou honesto nos meus negócios. Então não é só de palavra, é de atitude. Você tendo atitude, Deus te reveste de autoridade. Eu não faço isso para merecer algo de Deus, eu não sei se vocês entendem. Eu faço isso porque eu me sujeito a Deus. Agora eu tenho autoridade de Deus para expulsar o diabo. E eu falei, isso aí, querido, pode perguntar para minha esposa. E fomos ligar os aparelhos. Tudo funcionou. Entenderam? Quantas vezes a gente pega, né? E várias pessoas aqui têm essa experiência. Nós pegamos e podemos orar em nome de Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje com você. Tá bom? Glória a Deus. Então diga assim comigo, Satanás, eu vim aqui por causa de Jesus. Se tem algo na minha vida que você está entrando, controlando, querendo estragar os planos de Deus, eu declaro você por terra em nome de Jesus. Fala, suas obras destruídas, seus planos cancelados e o seu agir imobilizado, amarrado, em nome de Jesus. Agora diga assim, Senhor Jesus, eu estou aqui, isso é uma prova que a minha vida é tua. Fala, eu reconheço que sou pecador, mas também sei o preço que o Senhor pagou. E agora, o Senhor é meu Senhor, meu Salvador. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te quero, e eu preciso do Senhor na minha vida. Jesus, segundo a tua palavra, me dá o Espírito Santo, dá ordem aos teus anjos, e me dá a vida abundante, e me dá o poder para que eu possa testemunhar para a glória de teu nome. Amém. Glória a Deus. A coisa mais gostosa que tem, querida, é falar de Jesus. Por quê? Na minha cabeça, antes, eu tinha aquele Jesus homem, né? aquele do filme, aquele homem sofredor. Quando nós vamos ver um filme sobre o que Jesus fez, nós olhamos um Jesus sofrido, um Jesus vulnerável. Mas, querido, como você começa a buscar Jesus, você precisa entender que aquele Jesus é o Jesus que assumiu a nossa posição de pecador. Ele assumiu a nossa vulnerabilidade. Ele assumiu a nossa fragilidade. E Ele assumiu a nossa culpa. Então Ele se fez um de nós. Aí Jesus, querido, aparece desse jeito para nós e fica encucado na nossa cabeça. Esse Jesus que a religião colocou como um homem. Mas você precisa entender
que Jesus não é esse homem, Jesus é Deus. E se você não ficar administrando a tua mente, o teu coração, até que Jesus se transforme em Deus Todo-Poderoso dentro de você, na tua alma, no teu pensamento, na tua inspiração, você nunca vai poder, querido, desfrutar da glória de Deus como nós devemos desfrutar, como Ele prometeu. Temos que arrancar do nosso coração e da nossa mente, querido, esse Jesus que criaram na nossa mente, através dos filmes, através das fotografias, através das imagens, e temos que começar a visualizar o Deus Todo-Poderoso que João viu. Quando João viu Jesus, ele viu Jesus como ele realmente é. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Então eu posso citar aqui, sem ler a Bíblia, nós podemos citar em João 1, capítulo 1 diz assim: no princípio ele era o verbo. O verbo quer dizer, querido, logos. No princípio ele era o logos de Deus. Ele era o verbo de Deus, só que ele era o logos completo. No princípio ele era a palavra, ele era o verbo. E o verbo era Deus. Então olha bem, o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e era Deus. E diz assim, e tudo, quando eu fico imaginando, tudo foi criado por Ele, e para Ele são todas as coisas. Aí eu já começo a ter uma imagem de Jesus. O que João está querendo que você entenda ali? O apóstolo João está querendo que você entenda que você agora não está buscando um ser limitado, você está buscando o teu Criador. Você não está buscando só um Salvador, você está buscando o Criador, o Senhor do céu e da terra, que veio à terra para te salvar. Não é para você ficar com aquela imagem do cordeiro, né, do sofredor. Você tem que ter aquela imagem você pode ter, querido, para você ver a grandeza deste amor, ao qual se transformou em um de nós, para poder assumir a nossa culpa e pagar pelo que nós merecíamos. E aí você vai vendo, quando Jesus, né, ele vai mesmo se revelando, e ele vai falando, antes de Abraão eu sou, né? Aqui está alguém que é maior do que Salomão. E Jesus vai se declarando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós deparamos, querido, com uma coisa bem interessante. Diga comigo assim, todo mundo vai morrer. Mas fala firme, todo mundo vai morrer. Fala assim, então o que tem que alguém morreu? O que tem que alguém morreu? O próximo é tu, querido, é eu. Daqui uns dias todos nós vamos encarar a morte. A morte que todos nós vamos chegar um dia e vai falar assim, agora é minha vez. Você vai lá naquele paletó lá no velório, naquele paletó de madeira e olha aquele morto frio ali, né? Hoje estão ficando mais bonito, porque os caras estão preparando melhor. Mas querido, sem preparar, isso era uma desgraça aquilo. Então eles vão ali, tem gente que pensa que o cara é mais salvo, né? Porque eles deixam o cara até com cara de anjo. Não, querido. Aquilo ali, o corpo do cara morreu. Tu é o próximo. Diga comigo, todo mundo vai morrer. Agora pensa bem, se eu vou ter que encarar a morte, e a morte para mim é um problema, o que tem quem morreu? Passou por algo que eu vou ter que passar, passou por algo que você vai ter que passar. Então, olha bem, então nós temos um problema, e todos devem ter medo da morte, desde que não seja salvo. Todos devem ter medo da morte para procurar resolver esse problema. E Jesus, ele disse assim, eu sou a ressurreição e sou a vida. Todo aquele que em mim crê, ainda que morra, viverá. Pronto. Resolveu o problema da humanidade. Sabe, querido, se você vai lá no cemitério, eu com o pastor Dorival, vai toda semana no cemitério, né? Nós somos uns bons cumbeiros aí, que toda semana vai lá. E lá de vez em quando o pastor Dorival, ele olha para mim e fala assim, aqui está enterrado os sonhos, aqui está enterrado, né? As pessoas que tinham sonhos, planos,
Sabe, você é igual a Yumi e o Pedro, quer casar, né? E estão sonhando, e estão lutando, estão sofrendo porque não consegue, né, lutar para poder o sonho realizar logo. Então, ali estão jovens que sonharam, estavam com o sonho de casar, tinham feito faculdade, já estavam trabalhando, juntando dinheiro. Morreu, acabou. Ali está, querido, o homem mais rico da cidade, ao mais pobre da cidade. Morreu todo mundo. Eu não conheço ninguém com mais de 150 anos. Morreu tudo. Daqui 100 anos, todos nós aqui, está tudo morto. Até a criancinha que está no colo ali, ó, pum, morreu. De repente, querido, alguém aparece, o Todo-Poderoso aparece numa forma humilde, simples, filho de um carpinteiro, filho de uma mulher abençoada chamada Maria, e diz assim: eu sou a ressurreição e sua vida, todo aquele que me crê, eu tenho. O apóstolo Pedro, querido, numa hora de provação, que todo mundo estava abandonando Jesus, todos abandonaram Jesus, mas os discípulos não. Por quê? Diga comigo, por quê? Fala aí. Por que os discípulos não abandonaram Jesus? Vamos, gente. Por quê? Porque eles sabiam quem Jesus era. Se você souber quem Jesus é, você jamais vai abandonar Jesus, tua igreja, jamais você vai abandonar tua fé, jamais você vai deixar os problemas te abalar, porque você vai saber quem é Jesus, que você não vai ligar tanto para a tua família. E chegaram em Jesus, falaram para Jesus: Jesus, nós deixamos casa, família, trabalho, tudo por amor de Ti. E sabe por que eles deixaram tudo? Porque eles sabiam quem Jesus era. Tanto é que na hora que Jesus falou: e vocês não vão embora? Pedro olhou e falou: capaz que eu vou, Jesus, só Tu tens palavra de vida eterna, e logo todo mundo vai morrer, e só Tu pode salvar nós da morte. Pegaram, gente? Então você precisa conhecer Jesus, quem Jesus é. Jesus, querido, quando Ele se mostra lá em Apocalipse, Ele se mostra, querido, como o verbo de Deus, fiel e verdadeiro. Lá Ele diz, querido, que ele também esteve morto, mas agora Ele vive para sempre. Ele tem a chave, entende? Do céu e do inferno na mão. Ali, querido, Jesus, Ele se mostra, querido, como Ele é. O cavaleiro do cavalo branco, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Entende? Jesus, querido, Ele é o Senhor. Lá no capítulo 1 de Hebreus, lá fala assim: antigamente, Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias Ele tem nos falado por meio de Seu Filho, o qual é a exata imagem do seu ser. E fala assim, que depois dele ter purificado os seres humanos do seu pecado, Ele subiu ao céu e assentou à direita do Deus Pai, e com sua presença Ele encheu todo o universo. A Bíblia também diz que Jesus controla todo o universo com o poder da sua palavra. Olha quem que é o meu Senhor, olha quem é Jesus. Entende? E para mim, querido, tirar essa desgraça que colocaram no meu coração, na minha mente, desse Jesus sofrido, desse Jesus, querido, um perdedor. Vê o que fizeram no carnaval? Pegaram lá uma simulação de Jesus e fizeram o diabo arrastar, querido. O que é isso? Né? Então, querido, se você soubesse quem era Jesus, você não ia ter problema. Você ia ter Jesus. Entende? Eu sempre falo assim: problema é a ausência de Jesus. E a ausência de Jesus é falta de conhecimento. Agora eu quero falar uma coisa para você. Não basta você, querido, querer amar Jesus só de palavra. Existem passos de fé. Hoje mesmo eu testemunhei na oração. Certa vez eu decarei com um endemoniado. Era coisa, foi uma das possessões mais feias que eu já vi. E eu estava com muito medo. E eu falava assim para o bicho: sai em nome de Jesus. Ele nem ligava. Nem ligava.
Sai em nome de Jesus. Ele nem ligava. Nem ligava, querido. Aí, o nome de Jesus ali, que eu estava usando, Deus estava me ensinando, que não basta eu ter o nome de Jesus, não basta eu confessar Jesus com a minha boca. Existe, querido, uma aliança de ambas as partes. E você precisa conhecer Jesus ao ponto de você ter um relacionamento com Ele. E naquele momento, não é que eu não tinha unção, não era nada não, é que Deus estava me ensinando algo. E eu olhei para o pastor, era o Marcos Belli que estava ali, eu olhei para ele, e agora? Só falei assim, e agora? Morrendo de medo, né? Porque não tinha jeito, o negócio está querendo voar em cima de mim. Ele falou para mim, se você perder para ele, você não ganha de mais ninguém. Ele me consolou, querido, que você nem imagina. E eu fiquei ruim, porque eu já estava cansado de falar, sai em nome de Jesus, e o bicho nem aí. Aí sabe o que eu fiz? Num ato de desespero, eu sempre fui muito apaixonado pelo Espírito Santo, né? Eu falei, deixa eu chamar outro Deus aqui. Espírito Santo, na hora que eu levantei a mão, o bicho, puf, caiu, e o homem foi liberto. Aí, você pode falar assim, pastor, mas não é no nome de Jesus? Sim, querido, mas você vai ver na Bíblia que isso aconteceu na Bíblia também. A Bíblia diz que tinha uns irmãos que era filho de Cefas, um sacerdote. E eles foram expulsar o demônio de um endemoniado, e diz que eles chegaram lá e falavam assim, no nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia. O demônio falou para ele, eu sei quem é Jesus, e conheço Paulo, mas e vocês? E o demônio saiu correndo atrás deles, querido, que o demônio podia ter feito isso comigo também aquele dia. Bateu neles, que arrancou toda a roupa deles, eles tiveram que sair pelado e envergonhado. Eles não estavam usando o nome de Jesus? Então Jesus não é, querido, catinga. Não é falar como se estivesse lançando um feitiço, uma macumba, uma maldição, ou uma bênção. Não, querido. Jesus, Ele é um Deus vivo. Para que você conheça o Espírito Santo, para que você conheça Jesus, você precisa receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito, é o mesmo Espírito, é como se fosse Jesus morando em nós. Nós nos transformamos em Jesus pelo conhecimento racional da palavra. Mas nós experimentamos a Jesus através do Espírito Santo em nós. Jesus, ele disse assim, que era para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto receberão poder. João Batista diz assim, eu batizo vocês com água, para que Jesus se torne Senhor da vida de vocês. Mas Ele vai batizar vocês com Espírito e fogo. Então, sem a palavra você não tem autoridade. A palavra, quando você obedece, testemunha, você tem autoridade. O diabo tem que te respeitar pela autoridade. Mas sem a presença do Espírito Santo não tem o poder. E a palavra sem o poder de Deus, ela é uma mera religiosidade. Ela é uma fé morta. Mas a palavra com o poder de Deus, querido, a palavra me faz eu crer. Eu crer me dá autoridade para quê? Para que Deus derrame seu poder. Você precisa entender isso, que para que você tenha Jesus, o conhecimento de Jesus, você precisa ter também o poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Logos é como se fosse um corpo da palavra, é tudo é dele, tudo é ele, tudo é para ele. Logos. Mas a palavra de Deus também tem o rema. O rema é o agir de Deus. É Deus em ação numa situação específica. Deus falou para Moisés, marcha, o mar abriu. Pegaram ou não? Agora você fala assim, eu vou marchar e o mar vai abrir. Você vai morrer afogado. Porque Deus não mandou. E Deus só pode dar rema para quem é cheio do Espírito Santo. Não adianta que você não precisa provar para mim, para ninguém, nem para pastor, nem para você mesmo, para ninguém, que você é fiel a Deus. A presença do Espírito Santo é o seu testemunho. Entende? E a palavra é a sua autoridade. Só que olha bem, o Espírito Santo,
ele não vai fazer a palavra se cumprir na tua vida, porque a palavra, ela constrói uma vida. Você sabe, querido, quem anda com poder sem palavra, é porque aquela pessoa, ela não tem temor de zelar pela santidade na vida dela, em termos de obediência. Então ela não prospera, ela não alcança os objetivos de Deus para a vida dela. Ela não tem fruto, ela não tem testemunho. Diga comigo, fruto. E fruto, você sabe que existe vários frutos, né? Por exemplo, tem pessoas que estão na igreja, ele não traz uma pessoa para a igreja, mas ele é a causa de muitos sair. Pegaram ou não? Tudo bem. Muita gente sai da igreja por causa do pastor, por causa do irmão abençoado. Tem mais gente que sai da igreja por causa dos irmãos de muita unção, de muita dedicação a Deus, do que por causa do ruim. Mas esses ganha e perde. Eles ganham muitas almas para Jesus. Agora, tem gente que não. Outra coisa, a pessoa quer dizer que é abençoada, mas faz 20 anos que serve a Deus e não sabe controlar a finança. A pessoa não tem testemunho. E Jesus disse assim, né? Você conhece a árvore pelo fruto. É para nós receber a palavra, o poder de Deus, para produzir fruto. Aí, querida, essas pessoas ficam se pondo de vítima ainda. Pior, né? Fica colocando culpa. Culpa no pai, culpa no pastor, culpa na mãe, culpa no patrão, culpa no Bolsonaro. Agora o Jaels, né? Culpa, todo mundo é culpado. Não vai bem na prova, é culpa da professora. Então essas pessoas, elas não produzem fruto. E aí, querido, eles se tornam filhos do diabo. Testemunha, entende? Do inferno, não de Deus. Por quê? Porque elas são acusadoras. Começa a acusar. Às vezes, querido, o diabo já está encheu o teu coração de acusações, e você está acusando as pessoas. Vamos supor assim, né? A pessoa vê a gente bem, ele acha que a gente teve sorte. Ele acha que a gente não teve que perdoar pastor, que a gente não teve que perdoar irmão da igreja, que você não teve que perdoar patrão, que você não teve que amar, você teve que... Querido, todos passam por tudo que você está passando. Só que quem vence é quem passa no propósito de Deus. Começa a fazer o que Deus manda. Entende? E aí, querido, você, além de ser um fracassado, não produz fruto, fica arrumando culpado. Não parar com isso, não vai conhecer Jesus, querido. Para com isso. Nós temos que amar os culpados, mesmo que sejam. Nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que orar pelos que nos perseguem. E nós temos que ser grato, feliz e muito contente com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Talvez o seu emprego você ganhe uma mirreca. Mas como é que Deus vai te dar mais, sendo que Ele fala, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E qual que é a fidelidade que Deus quer que você tenha? Gaste menos do que você ganha, mesmo que você ganhe pouco. Qual a outra fidelidade que Deus quer que você tenha? Que você seja grato. Não fique rumando culpado quando os problemas estão vindo sobre você. Não fique rumando culpa. Ah, é porque aconteceu isso. Fica só rumando desculpa. Coração contaminado, ruído. Entende? Se fere. Se fere com correção, com tudo. Consegue se ferir, querido, até quando está escutando o pastor pregar na igreja, fica feridinho, machucadinho. Não pensa que você vai conhecer Jesus ao ponto de ser mais que vencedor. Tem que obedecer. Jesus, ele vai entrando na tua vida, querido, conforme você vai entrando nele. A Bíblia fala assim, chegai-vos a Deus, você dá um passo, e ele se chegará a vós. Agora, se você ficar com o coraçãozinho assim, não começar a ter atitude, o que acontece? Né? Vem cá, Pedro. Vem cá, corre aqui.
né? Ó, como é que é? Vamos supor assim que o Pedro é Deus, né? Pedro é Deus, todo poderoso. Fica aí, Pedro, fica aí, ó, estou longe do Pedro, né? Olha bem, é o Pedro que tem que dar um passo? A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala assim, chegai-vos a Deus. Então eu chego a Deus, o que Deus faz? Eu chego a Deus, né? Então, agora olha bem, eu dou um passo, é eu que vou fazer o que Deus manda. E Deus vai me chegar em mim. Aí depois, para mim chegar mais perto de Deus, eu vou ter que fazer outra coisa que Deus manda. E Ele vai chegando mais perto. Então ninguém vai chegar perto de Deus. Agora olha bem, não dá. Como é que eu vou amar o meu patrão? Ele está tão ruim lá no meu serviço, né? Aí eu fiz assim, ó, o que Deus vai fazer? Querido, obrigado. Diga comigo assim, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Agora aprenda uma coisa, se você se achegar a Jesus, vai melhorar. A Bíblia diz assim, querido, que Ele vai fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Mas você precisa dar o passo de fé. O que o Senhor quer que você faça hoje é que você dê um passo mais perto dEle. E Ele vai dar um passo perto de você. Aí, querido, Ele vai falar assim, agora eu quero chegar mais perto. E vai acontecer uma circunstância ao qual, querido, você vai ser tentado a se afastar de Deus, mas você fala assim, não, eu vou fazer o que Deus manda porque eu quero chegar perto dEle. A obediência, a sua palavra nos aproxima dEle. E aí, querido, você precisa ser estimulado. Ó, todas as pessoas que crescem na vida, ele busca estratégia. Ele busca coisas que funcionam. Então você começa a descobrir que tua mente é tua inimiga. Porque os seus pensamentos vêm, você é guiado pelos seus pensamentos. Aí um dia eu descobri, né, que se eu não tivesse controle sobre os meus pensamentos, eu não iria ter chance. Então eu preciso ver Jesus só grandão, poderoso. Porque conforme eu vejo, conforme eu penso nele, ele é. Entenderam? Se eu ver Jesus pequenininho, frágil e tal, ele vai ser pequenininho e frágil. Então eu tenho que ver Jesus. Então eu não deixo a minha mente voltar àqueles pensamentos. Quando ela vem aquele pensamento, eu falo, sai para lá, pensamento. Eu falo comigo mesmo, falo, sai para lá. Jesus, ele brilha mais do que o sol ao meio-dia. A presença dele enche toda a terra. Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o meu Salvador. Ele é o Deus que domina, sujeita e controla todo o universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu começo a pensar em Jesus grandão, grandão. Né? Que quando ele quer, querido, ainda quando ele apareceu para João, Jesus ele voltou a ser meio pequeno. Mas ele não pode mais voltar a ser igual a nós. Entende? Não pode mais, porque agora ele está com o corpo ressurreto. Mas Jesus ele tem o poder de transfigurar-se, de poder voltar. Aí ele apareceu diante de João, né? João deu umas olhadas nele assim, e pum, caiu morto, que nem morto no chão. Que nem um morto ele caiu. Assustou. Aí Jesus vendo ele, pá, desmaiadão lá, tacou a mão no ombrinho dele e começou a falar, João, com a voz, qual de cachoeira, não sei imitar aqui, né, mas não dá para imitar Jesus. Não temas. Né? Põe lá para nós, para ver o que ele falou. João, não temas. Olha lá. Capítulo 1 de Apocalipse. Versículo 10. Glória a Deus. Ó, no dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta. Imagina a voz, né, Jesus, né? Eu acho que Jesus só estava falando baixinho para ele, né? Falou assim, ô João, bem baixinho. Mas o baixinho de Jesus
era mais do que uma trombeta. Oh, imagina você com barulho que você fica aterrorizado. É assim que João se sentiu, tá? Quem me disse, escreve no livro que você vai ver. E mande esse livro às igrejas que estão nas 7 cidades: Efésios, Esmíria, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vai. Eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. Então ele virou e viu o quê? 7 candelabros de ouro. Vamos lá. E no meio deles estava um ser, olha bem, ele viu Jesus igual ele via na terra? Ele viu Jesus igual você imagina na tua mente? Ou eu imaginava? Ou as pessoas imaginam? Não, ele viu um ser, né? Que parecia com um homem. Agora olha a roupinha de Jesus, ó. Vestido uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Quer dizer, olhava assim, era um branco que feria os olhos. Os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha depois de polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada dos 2 lados. E o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Agora olha bem. Quando Jesus viu, olha o que Jesus falou. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Ó, quando eu o vi. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse. Querido, João era assim com Jesus, hein? Não aguentou? Ó, pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe que se Jesus se mostrar para você como é que você não vai aguentar. Mas ele te disse para você assim, ó, não tenha medo. É para ter fé. Olha bem. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, morreu, mas agora estou vivo, para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte. Aleluia. Diga comigo, aleluia. Fala, ei morte, fala aí. Fala, o meu Senhor tem autoridade sobre ti, e eu vou ressuscitar como Jesus ressuscitou. Diga assim, morte, eu não tenho que te temer, porque o meu Jesus te venceu, ele te humilhou, quando ele voltou. Aleluia. Olha, tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreve as coisas que você vai ver agora, tanto as que estão acontecendo, como as que vão acontecer. Querido, é esse o Jesus que você está buscando. Eu queria falar mais, queria falar do capítulo 19, Jesus vindo no cavalo branco, né, voltando, e a roupa dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. O dia que nós encontrar com Jesus, nós vamos ter uma surpresa. Nós vamos ter que estar mesmo com o corpo transformado, com o corpo incorruptível. Senão nós não vamos aguentar. Porque Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso.
Jesus é a expressa, olha bem, a expressa, a exata, a imagem do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele e o Pai não tem diferença, Ele é a expressão exata do Pai. E o que é que Jesus prometeu para nós? Falei, eu vou, mas eu voltarei, agora por meio do Espírito. E Ele fala assim, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E Ele já mandou o Espírito Santo. Agora, querido, nós não estamos sozinhos. O Espírito do Senhor está conosco. Eu não tenho que ser religioso, eu tenho que buscar a presença do Espírito de Deus na minha vida todo dia. Eu não sou justo para ser melhor do que ninguém, eu sou justo para ser cheio do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele habita sobre o justo. Eu sou, a justiça que eu pratico me traz autoridade. Mas o Espírito Santo, querido, me traz o poder, me traz a força, me traz o realizar. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. O Espírito Santo me traz, querido, eu me submeto a Deus e o Espírito Santo me traz a graça. Porque nada que eu faço faz eu merecer. Tudo que eu faço, querido, é só para poder agarrar a minha fé. Tanto é, querido, que não é mais por obra, é pela fé. Só que a fé sem obra é morta. Então eu obedeço por causa da fé. Eu obedeço por causa do que Jesus é. Eu obedeço por causa do que Jesus falou. Eu obedeço por causa do que Ele prometeu. Eu obedeço a Ele, querido, porque Ele tem um plano na minha vida. Eu obedeço a Ele, querido, porque Ele é o meu Deus, o meu tudo. Eu vou morar com Ele no céu. E vou viver para sempre com Jesus. Aí quando você pensa assim, você vai falar assim, essa vida tem valor? Muito valor. Mas quando se compara a que você vai fazer com essa vida, Jesus está acima de tudo. É por Ele e para Ele. Suas decisões, não importa, querido, se você está passando um momento difícil. Momento difícil é a hora boa de você falar assim, eu vou adorar a Jesus. Nós temos visto, querido, que a injustiça que nós sofremos aqui na terra, Deus transforma em justiça lá na eternidade. Nós temos sabido, querido, que testemunho, se nós, querido, sofrermos aqui por causa do Evangelho, por causa de Jesus, se nós dermos graças ao Senhor Jesus, nós vamos ser retribuídos lá no céu. Lázaro era pobre e tinha o rico, tinha Lázaro. Quando Jesus está falando, ele falou, Abraão disse, lá na terra você tinha de tudo, falou para o rico, mas Lázaro não tinha nada, agora o Lázaro tem tudo aqui. Por isso, querido, não se iluda, nenhum homem abençoado por Deus, ele é rico porque ele é rico. Ele é rico porque Deus confiou autoridade, deu poder, deu coisas para aquele homem ser dignificado para a glória de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, o senhor fala porque Deus te deu carro, Deus te deu casa, Deus te deu um nome, Deus te deu uma empresa, Deus te deu isso. Deus me deu foi um pepino, querido, que Ele está te poupando. Porque agora, querido, eu tenho que servir a Deus com aquilo que Ele me deu. E 99,9% das pessoas, se pegar alguma bênção de Deus, querido, ele vai arrumar encrenca na eternidade. Por quê? Porque tudo é para Ele, para a glória dEle. Entende? Nada é nosso, tudo é dEle. Então, se você quiser prosperar, ficar rico, você tem que amar Jesus sobre todas as coisas. Você tem que consertar o teu porquê. Por quê? É porque é dele, para Ele, por Ele são todas as coisas, senão o prejuízo meu vai ser grande. Tem que ser tudo dele. Só no dia, querido, que nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, é que nós vamos descobrir, querido, o pepino que é ser abençoado. Entende? Agora, Deus quer te abençoar. Ele precisa te abençoar, por amor aos perdidos, por amor aos que estão quebrados, porque senão eles vão buscar em outro lugar. E Deus quer que eles busquem, né? Deus quer que eles busquem em Jesus, o Senhor. Então Ele precisa te abençoar. Se você não quiser prosperar, querido, se você não quiser prosperar, ou se você não conseguir prosperar, você não está contribuindo com a obra de Deus. Porque as pessoas que estão quebradas, eles estão buscando um milagre.
Eles estão buscando, querido, um Deus que possa tirar ele daquela situação. Entende? E se Deus não faz um milagre na tua vida, você não pode testemunhar. E Jesus falou: eis que vos dou poder, e vocês serão minhas testemunhas. Se Ele deu o poder para nós, é para quê? É para nós produzirmos fruto. É para nós, querido, termos uma vida abundante. É para nós, querido, termos, mas não é para o teu deleite. Não é para você se mostrar para os outros, contar vantagem. Não é para tu ter um coração orgulhoso, presunçoso. Não é para você viver numa boa, não, querido. Entende? Sabe, querido, depois que a obra de Deus, ela é igual um carro, quando você quer comprar. Você vai ficar possuído por um desejo de comprar um carro novo. E você trabalha 10 anos para comprar aquele carro, você compra aquele carro. Daqui 3 meses você vai ver. Você vai falar assim: não era o que eu queria. A obra de Deus é a mesma coisa. Às vezes você está na igreja querendo ser abençoado, querendo ser o pastor, querendo ser um líder, ser muito usado por Deus. Não demora 1 ano para você ver o abacaxi que você arrumou. Então, mesmo que o que você esteja querendo seja nobre, se você tiver com uma motivação errada, tu vai quebrar a cara. Entende? Ter uma casa boa não é para você ter uma vida boa. É para você testemunhar. Ter um carro novo não é para você ficar se exibindo coisa. Não, é para você testemunhar. Entende? Sair da enrascada que você anda não é para você ser feliz. Isso é consequência. É para você testemunhar. Posso falar por mim, ó. Você sabe o que eu mais queria hoje? Chutar o balde, pau da barraca. Podia estar lá em casa agora, tranquilo, com a minha esposa. Tudo que eu consegui, querido, me atrai para me largar a obra de Deus e não priorizar a obra de Deus. Porque eu venho na igreja, a maioria das pessoas não aguenta o que eu falo, vai embora. A maioria das pessoas são ingrata. A maioria das pessoas não se esforça, não obedece o que a gente fala. Entende? E eu fico com Jesus. Fico com Jesus. Entende? Então vai anelando o que você quer. Depois você vai descobrir, querido, que o que você quer é o que você não queria. Agora, querido, o Espírito Santo não enjoa. Entende? O que enjoa é se você estiver afastando dele. Se você estiver afastando dele, vai ficando cada vez mais difícil de você ficar na presença dele, cada vez mais difícil de você ter comunhão com ele, cada vez mais difícil de você ver a glória dele. Você vai afastando. Entende? Mas se você estiver se aproximando, todo dia da tua vida é um dia de aventura. Todo dia. E o Espírito Santo, eu já vi, ele ama quando fala de Jesus. Mas fala bem, querido. Ele adora quando você faz as coisas. Jesus, eu vou fazer por ti. Né? De vez em quando eu falo para o Espírito Santo, eu quase morro de vontade de pecar. O irmão fala assim: mas eu não posso te perder, então não vou pecar. Né? E o Espírito Santo gosta disso. Né? Ele vai mudando a vontade da gente. Vai dar uma vontade, que de vez em quando dá uma pecadinha, né? Não é um pecado grave, não, tá? Isso aí a gente não pode fazer nem por causa da sociedade, senão os outros, né? Se eu adulterar, eu vou ficar sujo na sociedade. Se eu roubar, né, eu vou preso. Se eu matar, eu vou preso. Não estou falando desses pecados, não, tá? Mas aí dá uma vontade de dar uma pecadinha, né? Pegar ir lá e pegar uma inaia que encheu o saco. Dá uma pecadinha. Não, você passa à vontade, você fala assim: bom, Espírito Santo, eu estou com vontade de ir longe. Fala umas verdades, mas eu vou orar por ele. Né? Dá vontade, né, gente, de chutar o balde. Às vezes, né, querido, tem coisas que a gente superou com a família, né? Dá vontade, né? De vez em quando a gente dá uma recaída, dá uma vontade de fazer alguma coisa, mas você pega e fala assim: não, eu não posso perder aquilo que eu conquistei. Mas o pior não é perder a bênção, querido. O pior é perder a presença do Espírito Santo.
Um dia a Carmen, né, ela estava dormindo num quarto lá em casa, e ela trouxe uma colega dela para a gente evangelizar. A colega dela morava fora. E a Carmen é muito braba, e isso atrapalha bastante a vida dela. Aí a Carmen foi levar a amiga dela na rodoviária. E ela chegou 15 minutos antes do ônibus, do horário marcado na passagem. Só que ela chegou lá, o ônibus já tinha saído. E ela falou assim: cadê o ônibus? Está demorando? O cara falou: não, o ônibus já saiu, a mãe não deu horário ainda não, ele saiu, faz 5 minutos, 10 minutos que saiu. E a Carmen pegou o carro e correu atrás do ônibus. E alcançou o ônibus, buzinou, tal, o ônibus parou, daí o cara pegou a passagem e ele falou assim: olha, eu vou ligar lá na empresa que eu trabalho, vou pegar porque o senhor não podia fazer. E veio, já viu, né? Já viu como é que mulher barraqueira é, né? Então, ela não é barraqueira, mas aquele dia foi, tá, gente? Aí ela chegou em casa e falou: vê se pode, pastor, por que não sei o que, não sei o que. Mas amanhã eu ligo lá naquela empresa, esse homem vai pagar caro o que ele aprontou e tudo, e braba, mas braba mesmo, né? E ela olhou para mim e falou: e o senhor não me fala nada, porque eu não vou deixar de fazer. Ué, tudo bem, só vou fazer uma pergunta. O quê? Mas brava comigo, gente, querendo bater até em mim. Eu só falei para ela assim: e o Espírito Santo, como é que fica? Ela baixou a cabeça. Ai, meu Deus. Aí subiu e foi lá orar pelo homem, né? Porque, querido, você tem que entender que com o que você faz, te tira autoridade, o Espírito Santo não vai poder te usar. O diabo é legalista e Deus respeita as leis espirituais. Aquela historinha do pastor Vanderlei, né, que ele foi para batear, expulsar um demônio, parou, pegou uma cana, limpou, jogou no porta-malas, chegou lá, a menina possessa. Ele entrou na casa, o diabo olhou para ele: o que você quer comigo, seu ladrão de cana? Ele falou: é verdade, né? Ele olhou para o diabo e falou: é verdade, eu sou ladrão de cana, mas eu resolvi isso já, tá, diabo? Ele falou: Senhor, eu roubei cana, o senhor me perdoa, por favor. E voltou para o diabo, falei: e agora? Agora eu vou ter que ir embora, né? Entende? Só que, e se ele continuar roubando cana? Entende? O diabo vai chegar diante de Deus, porque a Bíblia fala que Satanás, ele é o nosso acusador. A própria palavra Satanás tem teólogo que diz que essa palavra é advogado do diabo no original. Advogado do diabo não, é advogado de acusação. E ele fica de dia e de noite nos acusando. Então, conforme o que você faz, os demônios têm liberdade para atuar na tua vida. E conforme o que você faz, aí você ora, arrepende e ora, aí Deus tem, vou falar uma palavra que não é bem isso, mas é mais ou menos assim: Deus tem por obrigação também te ajudar. Porque quem define quem vai nos usar é nós. E você precisa entender isso. Agora olha bem para você entender. O diabo, ele só pode fazer as coisas com permissão de Deus, mas na realidade quem fez a caca foi você, e Deus está te respeitando. Entende? Alguém vai ter que executar a sentença da desobediência. Mas também, querido, alguém vai ter que executar, entende? A sentença da obediência. Então, por isso que você deve, sujeitar a Deus, através de Jesus. Quando você olha para Jesus e fala: Senhor, eu pequei. Jesus fala: tá bom, eu não vou pecar mais, Jesus. Tá bom, o Senhor me perdoa? Está perdoado. Aí você volta para aquele que tinha o poder sobre o pecado e fala assim: sai em nome de Jesus. Por que ele tem que sair? Não é por causa do nome de Jesus, é por causa da sua atitude com Jesus. Entende? Agora, você pode usar o nome de Jesus, mas se você usasse antes, não podia. Outra coisa,
o diabo conhece quem é de Deus. Então, mesmo que você tenha o Espírito Santo, com pecado você não tem autoridade. O Espírito Santo não pode te ajudar. E mesmo que você for perfeito, santo, mas se você não tiver o Espírito Santo, o diabo também não vai te respeitar. O diabo, ele respeita você quando você se sujeita a Deus e tem o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, para você ter o Espírito Santo, o poder, a autoridade do Espírito Santo, você não precisa sentir nada. Você precisa ter um coração com a motivação certa. E aprender a palavra é aprender a motivação certa. Porque você nunca vai ganhar de um religioso. O religioso, ele é perfeito. O religioso era o fariseu. Ninguém podia ganhar de um fariseu, o máximo que podia empatar. Mas eles eram sepulcro calhado. Eles eram sepulcro calhado porque eles tinham motivação errada. Eles tinham propósito errado. E não tem como você ter um propósito certo. Não tem, não existe. O único propósito certo é quando você busca Jesus e descobre o plano dele e ele fala contigo. Através muitos meios. Quem se aproxima de Deus começa a entender o que Deus fala. Porque Deus não fala com voz humana, mas Ele fala, querido, no teu espírito, Ele fala no teu pensamento, Ele fala nas tuas intuições, mas Ele também fala através do pastor, Ele fala através da palavra, Ele fala também através da circunstância. Ele fala através de qualquer situação, se você estiver se sujeitando a Deus. Deus também faz você interpretar coisas que o diabo faz, que os homens fazem, e aquela interpretação, quem está te dando é o Espírito Santo, é Ele te ministrando. Não é você que é inteligente, está entendendo, não. Você não está entendendo é nada. Você está tendo uma revelação. Muitas vezes o crente, ele pensa que o entendimento é porque ele é inteligente. Você pode ser inteligente para ignorante, para burro, não, mas não para ter essa sabedoria. Isso é o Espírito que nos dá. Então, quanto mais você estuda a palavra, mais você busca Deus, mais material tem para Deus te dirigir. E também você começa a ter habilidade para obedecer a Deus. Nós buscamos ao Senhor, conhecer o Senhor, em todos os aspectos, mas eu quero que você entenda, querido, que vale a pena, porque Ele é o Todo-Poderoso. Quando eu vejo um milagre, ainda que seja pequeno, quando eu toco na perna de alguém, uma dor some, uma tapinha na cabeça, a dor de cabeça some, eu fico muito feliz, não é por causa do milagre, é por causa de quem faz o milagre. Eu falo assim, você está aqui, merece ser reverenciado. Merece ser aplaudido, aclamado, louvado, engrandecido. Né? Eu não preciso ver Ele fazer um milagre, eu sei que Ele está aqui. Então não vou deixar de adorar Ele, de respeitar. Nosso Deus é o Deus que tudo vê. Amém? Glória a Deus. Diga assim, Espírito Santo, eu gostei. Eu quero ver Jesus diferente. A Bíblia diz, querido, que é crer em Jesus e ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não pertence a Ele. Então eu não obedeço para ser melhor, nem para ser vencedor. Eu obedeço para ser cheio do poder do Espírito Santo. E toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai produzir fruto. Então ela vai ser feliz. As bênçãos a perseguirão e a alcançarão. Mas Jesus é o meu herói. Jesus é top, tudo de bom. Jesus é maravilhoso. Né? Para que olhar para coisa ruim, sendo que nós tem coisa boa para nós adorar? Quando você, querido, fica sofrendo com o seu sofrimento, você está em pecado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é para nós ficarmos gratos com tudo que Deus nos deu. E Deus nos deu Jesus.
Um dia eu chegava em casa e eu ficava olhando os defeitos da minha casa e eu estava ficando quase endemoniado por causa disso. Aí o Senhor falou para mim assim: para de olhar o que você não está gostando e olhe aquilo que você gosta. E eu comecei a ver, querido, que a minha casa tinha tanta coisa boa, gostosa, tanto o ambiente, os pisos, aí eu comecei, até hoje eu não lembro mais do que eu não estava gostando. Esqueci. Entende? Então tem coisa na tua vida que você não está gostando. E você não está gostando, e não está gostando, e não está gostando. Mas gosta de Jesus, querido. Ele nunca vai te dizer não. Ele fala: vem para mim. Estou na porta, estou batendo. Eu quero entrar. Por isso que eu falo, não existe problema, existe ausência de Deus. Entende? Minha ex-mulher me abandonou. Eu só sofri porque eu não conhecia Jesus do jeito que eu conheço hoje. Senão eu ia me sentir mais perto de Jesus do que nunca. O ano passado eu perdi bastante dinheiro. Jesus falou para mim: esquece que você perdeu e olha que eu estou te dando. Querido, esqueci. Estou de olho no que Ele está me dando. Não estou de olho. Então nós temos que aprender a olhar o que nós temos. E nós ficamos olhando pelo que nós perdemos, que nós estamos sofrendo. Teu sofrimento está sendo seu Senhor, seu Deus, seu Jesus. Adora Jesus. Ama Ele. Esse é o segredo, E seja cheio do Espírito Santo. Irmão, você que está me assistindo em casa, se você quiser ofertar, você pode fazer um Pix, e que o Senhor abençoe tua vida. Eu quero orar agora por você. Diga assim comigo, vamos vocês também, digam assim: Senhor Jesus, eu vim aqui, porque eu quero te conhecer, como o Senhor é. Jesus, eu sei que o Senhor está pronto, de braços abertos. Eu quero mais, Jesus. Aleluia. Deus, eu quero que o Senhor abençoe o meu irmão que está em casa, nós que estamos aqui. Que a vida entre, Pai, e a vida é Jesus. O poder entre, Pai, e o poder é o Jesus que nos dá o seu Espírito. Que teu amor, Pai, funcione. Teu amor, Pai querido, seja respondido também pela nossa fé, em nome de Jesus. Declaro, Satanás, tua obra por terra na vida de quem está me ouvindo, e profetizo agora a vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.